Olá! Hoje nós vamos estar ensinando a fazer uma deliciosa crepioca, uma mistura de crepe e tapioca e que tem agradado a muitos. E ao mesmo tempo que estaremos falando da crepioca, nós vamos falar também um pouco da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e como ela impactou e tem impactado a minha vida. Para fazer a pasta básica da crepioca, nós utilizamos 4 ingredientes. A aveia, aveia em flocos. Nós também utilizamos a goma fresca. Você também vai poder utilizar um requeijão e você vai também utilizar um ovo. Esses são os 4 ingredientes. Então, para a nossa pasta básica, nós vamos utilizar uma colher de sopa de aveia. Nós vamos utilizar 2 colheres de goma de tapioca. Nós vamos utilizar um ovo e nós vamos utilizar uma colher de requeijão. Pronto. Ok? Bom, a palavra de Deus, ela tem sido apresentada para os homens como um livro sagrado, sendo a palavra do Senhor para as nossas vidas, a orientação, a instrução de Deus para o coração dos homens. Ao longo da história humana, muitos a questionaram. Alguns procuraram dela se desfazer, queimando-a em praças públicas ou mesmo a negando. Mas ela nunca perdeu o seu valor. Ela sempre alcançou o coração daqueles que estavam sedentos pela fonte da vida, aqueles que estavam famintos pelo pão da vida, aqueles que buscavam alento e conforto para os seus corações. Então, você pegou aqueles 4 ingredientes, os misturou, A partir daqui você já tem a sua crepioca. E para aqueles que gostam de uma crepioca mais light, mais leve, nós estamos assando aqui uma feita com os ingredientes básicos: a goma, a aveia, ovo e o requeijão light e um pouco de sal. Essa crepioca, ela não leva o recheio na sua própria massa ou sobre ela. Essa eu vou fazer sem o recheio, para que você possa ver outra opção. E depois que então ela já assou um lado, você vem aqui com a espátula, com todo aquele cuidado, e vira a crepioca. Você pode ver que ela já está crostadinha, douradinha de um lado, e aí agora, alguns segundos depois, ela já vai estar pronta para o consumo. Se você desejar colocar algum recheio à parte, como um presunto acompanhado com mozzarella, ou mesmo uma tomate com rúcula ou espinafre e um pouco de queijo tofu ou ricota, é uma outra opção. E se você desejar, você pode incrementar também com carne de sol e queijo coalho, ou até mesmo fazer um patê de atum e também espalhar como recheio da crepioca. É uma outra opção, tá certo? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para ver como é que ela está ficando embaixo. Já está no ponto, bem rapidamente, você pode observar, e você já pode fechar aqui e já preparar para o consumo. Vamos tirar aqui da frigideira com todo o cuidado, e colocá-la no prato. Essa é a crepioca básica, feita apenas com aqueles 4 ingredientes: aveia, goma fresca, ovo, o requeijão light e um pouco de sal a gosto, certo? E aí você já pode, se for o caso, colocar o recheio da sua preferência aqui sobre ela, fecha a crepioca,
né? E já está prontinha para o consumo. Mas nós vamos dar uma incrementada nela, que é o nosso recheio. Eu vou fazer uso de 2 ingredientes. Eu vou pegar aqui o que sobrou do almoço de ontem. E aí eu tenho aqui uma deliciosa carne de porco. Eu vou então cortá-la em pequenos pedaços, que é para servir de recheio, certo? Muito bem. A palavra de Deus, ela alcança pessoas em todo o mundo, porque ela foi traduzida em diversas línguas nativas de cada país, buscando sempre fazer com que as pessoas tivessem a oportunidade de conhecer acerca das verdades de Deus, do plano da salvação, das promessas de Deus para o homem. E ao longo de todos esses anos, milhões de pessoas tiveram contato com a palavra do Senhor. Têm sido impactados por essa palavra. Essa palavra tem lhes apresentado a pessoa de Jesus Cristo. E como nós estamos no período do Natal, como nós falamos acerca das boas novas que nos foram dadas, as boas novas, elas são reveladas através da palavra de Deus. E exatamente a pessoa de Jesus Cristo é aquele que veio, ele, Deus, se encarnou, se fez homem, para que pudesse, através da sua morte, trazer o resgate daquele que se encontra perdido. A palavra de Deus diz, lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é bênção para a vida de todos os que se encontram cativos do pecado. Então, depois que você já cortou em pequenos pedaços aqui no meu caso a carne de porco, mas você pode utilizar carne moída, você pode utilizar presunto, não tem nenhum problema. E aí você então vem aqui agora com o queijo coalho. Vocês sabem que eu gosto muito de queijo coalho. E faz umas raspas de queijo coalho para também compor o recheio da nossa crepioca, tá bom? Queijo coalho, aqui algumas raspas, beleza. Então aqui nós temos tanto a carne quanto o queijo. Aqui você pode misturar sem nenhum problema, certo? Nós então vamos pegar a nossa frigideira de Teflon para nos ajudar aí. Vamos pegar também um pouco de manteiga, mas você tanto pode usar o azeite, né, caso queira fazer uma coisa mais leve, tal. Eu vou usar aqui a minha amiga manteiga. Lembrando sempre fogo baixo, tá? Não esqueça que o fogo tem que estar baixo para não haver problemas. Uma espátula de silicone, para facilitar o manuseio aqui. Você deixa a manteiga derreter e espalha em toda a base da frigideira, ok? Vem aqui na massa da crepioca, dá uma mexida novamente, para torná-la bem homogênea. Meu contato com a palavra de Deus, em especial, acontece a partir dos meus 18 anos. Haviam muitas questões não respondidas na minha cabeça e eu comecei então a ter acesso a diversos livros tidos como sagrados por diversas religiões. Mas foi exatamente na Bíblia Sagrada que eu pude ter as respostas para todos aqueles meus questionamentos. Bom, aqui a manteiga já
Derreteu. Você então vem com a sua massa. Você vai perceber que, diferente da nossa panqueca de banana, ela não é pastosa, ela é bem líquida, tá? Então você vem aqui e coloca toda a massa na frigideira, certo? Como ela é líquida, facilmente ela vai espalhar. Você dá até uma ajudinha aqui para espalhar em toda a base da frigideira. E você em seguida vem com o seu recheio e já o distribui aqui sobre a sua crepioca. Espalha em toda a parte da crepioca. A minha esposa, ela gosta muito de crepioca. E essa é especial, dedicada aqui a ela. Muito bem. Então você pega aqui, ó, e só faz bater um pouquinho no recheio para que ele possa penetrar um pouco em toda a massa que você havia preparado, ok? E agora dá um pouquinho de tempo para que o fogo faça o seu papel. Bom, eu passei então a conhecer mais a palavra de Deus a partir dos meus 18 anos. Foi um período que eu também estava já na faculdade. E é claro que nesse momento eu tive contato com muitas ideologias, conhecimento de diversas áreas, mas sempre existia um vazio dentro de mim sobre as coisas de Deus, as coisas espirituais. E eu comecei então a ler a Bíblia, buscar a ajuda de outras pessoas mais maduras que pudessem me dar uma orientação sobre dificuldades que eu tinha em compreender o que estava escrito na palavra de Deus. E graças a Deus foi um período assim de muito crescimento, porque ao mesmo tempo que eu desejava conhecer mais da palavra, mais da Bíblia Sagrada, eu encontrei sempre apoio de pessoas que estavam orientando, que estavam cuidando para que realmente esse ensino pudesse acontecer de tal forma a trazer benefícios para a minha vida. E claro, a palavra de Deus, ela foi fundamental na minha formação, naquilo que eu passei a acreditar. E aqui eu não me refiro apenas a uma crença em valores, porventura, ligados a uma determinada denominação religiosa. Não, eu não me refiro a isso. Eu me refiro sim aos valores cristãos, àquilo que a Bíblia ensina, que mostra e que nos incentiva a conhecer. Bom, você dá uma olhadinha aqui na crepioca, lembrando aquele detalhe da frigideira. Deixa eu mostrar aqui como está a nossa crepioca, tá? Você faz aquele movimentozinho, né? Para garantir que ela não tem aderência, não vai queimar, e espera um pouquinho. Como saber o momento de virar a crepioca? Você sempre dá uma olhadinha para ver se ela já está dourando. Não está ainda no nosso caso aqui, sempre com o fogo baixo, porque é essencial, porque senão ela acaba queimando, ela não assa de forma homogênea, e aí você não tem aquilo que você realmente está desejando, que é um produto saboroso e, claro, totalmente assado. Bom, eu, a partir do momento em que comecei a ler mais a Bíblia, me interessei também com relação a outras coisas. Eu passei a ensinar na escola bíblica da igreja. Eu vi que eu poderia estar contribuindo, abençoando outras vidas. Eu já era formado em pedagogia, já exercia a minha profissão, era professor e tinha uma certa facilidade em falar em público, mas é claro que essa facilidade sempre tinha seus limites, né? Principalmente quando se ligava a determinados públicos. O primeiro público com quem trabalhei foi exatamente com crianças, né? Passei a ensinar crianças entre 7 e 10 anos. E foi uma experiência muito boa, porque naquele período, né, a gente
fazia uso de estratégias mais voltadas para o lúdico, buscando sempre interagir com as crianças e envolvê-las no ensino da palavra de Deus. Então foi uma experiência muito boa. Algum tempo depois, eu substituí um professor de escola bíblica na sala de adolescentes. Aí a responsabilidade foi maior e o desafio também, né? Os meninos davam um trabalho e tinham cada pergunta. Só lembrava do Alex bem mais jovem. Muito bem. A nossa crepioca já está quase no ponto de virar. E depois, então, eu passei a ensinar a sala dos jovens. Já ficava mais fácil porque eram pessoas com quem eu me identificava. Bem, a nossa crepioca, ela já está numa consistência de virar. Você vem aqui, ó, coloca a espátula por baixo. Diferente da panqueca que eu colocava no outro prato, a crepioca ela tem uma consistência tal que permite você simplesmente, ó, virá-la, tá? Olha só como ela ficou, a parte de baixo douradinha. E aqui a gente volta para dar aquele detalhe final. Beleza? Então, nós passamos a ensinar jovens e, claro, no que você ensina, você tem que estudar a palavra para poder levar realmente um bom ensino. E cada vez mais esse amor à palavra de Deus, o desejo de conhecer também abriu meu coração para o chamado ministerial, o desejo de poder contribuir, né, com o trabalho na igreja de pregação da palavra de Deus. Eu ainda não tinha iniciado esse processo. Ocasionalmente havia a possibilidade de falar em público em alguns ambientes, mas pregar em uma igreja publicamente nunca tinha acontecido. E quando isso aconteceu pela primeira vez, fui informado de que iria levar a palavra de Deus. Eu vou ser sincero com vocês. Eu preparei 5 estudos, cada um de aproximadamente 10, 15 minutos, pequenas reflexões, né? Para que eu pudesse então escolher dentre aquelas 5 reflexões, uma que eu poderia utilizar naquela ministração para os jovens. E quando me foi então dada a oportunidade, eu estava tão nervoso que eu peguei as 5 pregações, as 5 reflexões e as transformei numa única e falei tudo em 5 minutos. Mas foi o início, claro, uma experiência importante, necessária, muito me ajudou e graças a Deus esse foi assim o pontapé inicial, o contato com a Bíblia Sagrada. Desde então, a Bíblia ela tem estado comigo, ela tem feito parte da minha vida, da minha educação, da minha formação. Muita coisa preciso estudar e aprender, mas eu louvo a Deus pela oportunidade que até aqui Ele me concedeu. Desde então eu tenho procurado fazer a leitura bíblica anual, né, durante todo o ano de toda a Bíblia, e além disso, dos estudos ocasionais para a realização de ministrações da palavra de Deus na igreja. Muito bem, a nossa crepioca já está no ponto. Aqui, tá linda. Ela fica fofinha, porque como você tem aí a goma misturada com a aveia, com ovos e o requeijão, então ela não fica como uma tapioca bem sedimentada, ela fica fofinha e além disso ela também conserva, né, aquela característica do crepe, uma coisa mais airada, mais fofa, certo? Mas muito gostosa, ok? Aqui você pode já fechar, você pega o prato e vem aqui e deixa eu mostrar a minha crepioca, como ela ficou, tá? Essa crostazinha aqui é exatamente do queijo ralado e da carne de porco que eu cortei, misturei e coloquei sobre a crepioca. Alguns gostam de virar, como se fosse uma tapioca. Eu não gosto, eu gosto de deixar assim, porque às vezes você pode polvilhar alguma coisa, tá certo? Então, basicamente, esses são os itens que você vai utilizar na sua crepioca, tá?
Eu tenho certeza que vai ser uma experiência maravilhosa. Você, homem, fazer aí um café da manhã gostoso e poder levar até a sua amada. E você, minha irmã, poder também apresentar para toda a sua família essa deliciosa receita. Que a palavra de Deus possa cada dia estar presente no seu lar, na sua vida, e que você faça uso dessa palavra como um alimento diário para a sua alma. Que você conheça mais de Deus através das Escrituras Sagradas, porque Ele tem um plano especial de salvação para você e para toda a sua família. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.